Aquele malacoi tá falando mal dos animes de novo! Eu vou refutá-lo! Dorme! Merda, meu playback não tá funcionando de novo. Fala, mestres, beleza? Thunder aqui e o Felipe Neto estava certo. Tá bom, quase certo. Eu vou explicar um pouco melhor o que tá acontecendo, por que eu tô falando de Felipe Neto. Contextualizando vocês que não estão entendendo absolutamente nada, recentemente o Felipe Neto falou de animes em um vídeo que é do quadro dele de Em Alta pelo Mundo, onde ele pega vídeos que tem em alta pelo mundo e assiste eles. E no meio disso tudo ele teceu alguns comentários sobre gemidos, sobre dublagem japonesa, e bem, eu não vou resumir exatamente tudo. Pra você entender melhor o que tá acontecendo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês tirarem as suas conclusões. Acontece que isso gerou um furdúncio na internet, e os otakus partiram pra cima dele com Rasengans, com Shurikens, com Kunais. Calma, gente, calma. Vamos segurar um pouco o forninho aí, porque as coisas não são bem assim. Primeiro de tudo, eu não vou fazer esse vídeo com o intuito de atacar o Felipe Neto, muito pelo contrário, eu não tenho absolutamente nada contra ele, e eu acho super errado pessoas que atacam pessoas. A gente vai debater aqui sobre ideias, sobre informações e desinformações que ele acabou dando. E logo no começo, já contextualizando tudo isso, o vídeo que ele tava fazendo não era pra criticar animes. Acabaram vindo comentários no meio desse vídeo, mas o foco do vídeo não era esse. Em momento nenhum ele estava fazendo esse vídeo de um tom sério ou informativo, era apenas uma brincadeira, vamos dizer assim. Quanto a isso, você pode ou não gostar dessa piada. Não só sobre animes, mas o vídeo inteiro. Se você achou que alguma piada dele não foi de bom gosto ou coisa do tipo, paciência! Não dá pra levar a ferro e fogo tudo que todo mundo fala a todo momento. Se vocês pegarem os meus vídeos de react, provavelmente eu já falei bastante besteira ali e algumas piadas até que um pouco inadequadas. E na moral, eu nem ia fazer esse vídeo, eu ia deixar passar, porque de certa forma isso não é importante. Mas acabou, digamos assim, gerando alguns murmúrios, não da parte dele, mas da parte de todo mundo. Nesse vídeo eu vou pegar apenas alguns pontos que ele levantou e explicar um pouco melhor algumas desinformações que vieram tanto da parte dele quanto de outras pessoas. Porque, querendo ou não, ele acertou alguns pontos um pouco cruciais. E de novo, pelo amor de Madoka, sem ofensas. Não ofendam pessoas, debatam ideias. Primeiro ponto, toda personagem feminina geme como criança. Esse ponto obviamente é super tendencioso, falacioso. Generalizar algo geralmente é errado. Isso contradiz a minha frase, mas tudo bem. A questão é que, de fato, não existe só garotas gemendo em animes. É claro que se você pegar alguns animes que tenham mais crianças, ou animes mais fofinhos, geralmente você tem um pouco disso acontecendo. Mas se você pegar, por exemplo, obras um pouco mais adultas, como por exemplo o próprio Erased, as dublagens de Erased são incríveis. E mesmo que tenha crianças, esse negócio de Yamete-senpai não existe. Ou se você pegar a maioria dos filmes do estúdio Ghibli, do tão famoso Hayao Miyazaki, as dublagens desses filmes têm um teor muito mais real. Não é só a questão de personagem ser fofinho e falar fininho. Não, os dubladores são bons. Existe uma preocupação enorme em transmitir emoções por esses personagens. Mas ele não está tão errado criticando algo que eu chamo de raio moetizador. Para quem não conhece a palavra moe, ele significa, digamos assim, garotinhas fofas. Uma retratação de coisas fofas, puras, bonitinhas. E isso, querendo ou não, na indústria dos animes é uma constante. Por exemplo, toda temporada tem uma porrada de animes de garotinhas fofinhas fazendo coisas fofinhas. Existe uma porrada de dubladoras que fazem ou até mesmo são instruídas pra fazer o tipo de vozinha. Mas esses estilos de interpretação, sinceramente, existe em todo lugar. Se você pegar, por exemplo, os desenhos da Discovery Kids, vai ter personagens fazendo vozinhas. Esses estilos de interpretações ou alguns conceitos recorrentes dentro de algumas indústrias ou de alguns tipos de mídias é normal. Soou pejorativo o que ele falou? Pode ser que sim, e com certeza completamente fora de contexto também, porque aquelas duas cenas não tinha isso. Não tinha garotinhas fazendo canguru perneta ou algo do tipo. E canguru perneta é um negócio antigo, hein, caraca. Esse negócio de interpretação de garotinhas fofinhas com vozinhas fofinhas
é um pouco mais sério do que parece. Hayao Miyazaki, como provavelmente muitos conhecem, é um dos grandes gênios, um dos grandes nomes no mundo da indústria dos animes. E ele mesmo já falou que, por exemplo, essas vozinhas fofinhas não interpretam personagens. É apenas uma forma que as próprias dubladoras têm pra se vender, ou manter uma cultura do moe no mundo da indústria dos animes vivos. Porque, querendo ou não, é um estereótipo que vende. Se não vendesse, se pessoas não gostassem, isso não aconteceria. Se você não gosta desse tipo de vozinhas bonitinhas, fofinhas, apenas não ouça. Eu sei que também ele esbarrou depois desse negócio de cultura, de sexualização feminina, de garotinhas, e isso daqui eu vou abordar daqui a pouco. Segundo ponto, parem de consumir animes. Eu nem preciso dizer que isso daqui foi um comentário bem infeliz, eu diria. Porque ele mesmo disse depois do Twitter dele que ele gosta de Pokémon, de Churato, de Yu Yu Hakusho, Super Campeões. Então, isso não faz sentido. E é engraçado que isso que ele falou fomentou uma coisa que eu vejo acontecendo muito. Muitas pessoas têm preconceito com animes. Acha que um bando de japonês com zóio grande, cabelo espetado, que grita. Tá bom, a menos que você esteja assistindo Black Clover, isso é real. Mas não é bem assim que funciona. O mundo dos animes nos proporcionam experiências e obras completamente diferentes umas das outras. Se você quer animes mais contemplativos, reflexivos, existem. Se você quer animes que representam personagens mais como pessoas, isso também existe. Se você quer uma viagem no ácido no mundo do País das Maravilhas, também tem. O mundo dos animes é extremamente rico e amplo. Se você não gosta de animes e ao menos conhece um pouco sobre essa indústria, você está sendo bem preconceituoso e não está dando uma chance real de conhecer. E provavelmente pode ter coisas que você pode se impressionar muito, que eu simplesmente não vou ficar citando milhares de nomes aqui. Vou fazer isso num outro vídeo. Número 3. Japoneses falam gemendo? Isso eu interpreto de duas maneiras diferentes. Se você pegar algumas palavras e nomes de alguns personagens e tirar de contexto, provavelmente vai ser engraçado, se você tiver na quinta série. Como, por exemplo, biba, puta, bunta e tantos outros nomes que é presente em alguns animes que, bem, você tá tirando de contexto e dando risada, porque você não conhece. Por exemplo, o próprio sotaque brasileiro. O Brasil é tão grande, tem tanto sotaque, que provavelmente você deve achar engraçado algum outro sotaque, ou talvez não entender muito bem. Por exemplo, eu sou de São Paulo e muitas pessoas podem achar muito engraçado o meu sotaque. Eu mesmo ria dos meus próprios vídeos, porque há uns anos atrás eu morava no interior e eu comecei a falar porta, portão, e ficava engraçado eu mesmo olhando pra esse sotaque que eu tinha pego. Então assim, julgar algo por sotaque, por forma de falar é uma coisa. Agora eu entendo também desse negócio de Nyamete-senpai, porque querendo ou não acontece no mundo dos animes, e como eu falei, é o raio moetizador, e isso pode agradar ou não. Existem algumas constantes na indústria dos animes que eu mesmo às vezes não concordo. Isso acontece porque existem obras diferentes, opiniões diferentes, produções diferentes. Por exemplo, se você pegar a indústria de Hollywood, você vai pegar uma série de sacadas recorrentes em vários filmes. Me dando como exemplo, eu não gosto de explosões. Eu realmente não gosto quando tudo começa a explodir. Michael Bay pra tudo quanto é lado. Eu acho um saco. Mas nem por isso eu falo que as explosões têm formato de bunda. Não sei. Resumindo, pode ou não gostar de uma constante numa indústria, ou de um sotaque, de algo que esteja fora do seu contexto e seja novidade pra você. Você tem esse direito. O problema é quando você começa, digamos assim, tirar preconceitos em cima daquilo, ou espalhar inverdades. E não tô falando isso pro Felipe Neto, mas pra qualquer pessoa. Você não gosta de algo, pelo menos não tente tirar aquilo de contexto, e se possível, entenda por que você não gosta. E entenda os problemas daquilo. O próprio Miyazaki falou que sim, existe um tipo de problema nesse tipo de dublagem. Não só porque são garotinhas fofinhas falando fofinhas, mas porque você tira um pouco da alma do personagem quando você faz isso. Fazer vozinha fininha não é sinônimo de qualidade. E honestamente, eu também não gosto desse tipo de vozinha. E o quarto ponto e o mais importante desse vídeo, a sexualização infantil. Esse assunto sim é super sério e como eu falei, ele acabou esbarrando nesse assunto super sério, sem usar as palavras corretas e completamente fora de contexto. Existe sexualização no mundo dos animes? Sim. Assim como existe sexualização
em todas as mídias. Livros, jogos, peças de teatro, qualquer mídia existe isso. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas aqui no próprio YouTube tem isso. Sobre esse assunto eu meio que esbarrei e conversei um pouco sobre esse vídeo que eu falei do Atsuki quando ele foi preso. Pra quem não sabe, o autor de Samurai X, ele teve problemas com assuntos bem parecidos. E é inegável que sim, existem algumas obras que trabalhem com isso, que meio que sexualizam garotas. Não é mesmo, Eromanga Sensei? Não é mesmo? Mas isso não é uma constância e nem toda obra que mostra garotinhas, que mostra crianças faz isso. Por exemplo, ótimos animes que trabalham com crianças sem fazer nada de errado. Vocês podem conhecer Non Biyori, Amamato Inazuma, o próprio Erased, ele traz assim crianças, e o próprio anime que estourou ultimamente, que é Made in Abyss. Todos esses animes têm crianças, mas ele não faz nada de errado quanto a isso. E mesmo que tenha garotinhas fofinhas falando fofinhas, isso não é errado, cara! Sabe por que isso não é errado? Porque pra um bom pedófilo, Chiquititas basta. Assistir Dora Aventureira basta. O erro e a maldade, muitas vezes, não está no conteúdo que está sendo transmitido, a menos que, de fato, ele esteja realmente fazendo algo errado. Não é mesmo, Eromanga Sensei? Não é mesmo? Mas quando você tira aquilo de contexto e você tem uma leitura errada, meio superficial, cheio de preconceito, ou até mesmo olhando maldade em algo que não existe, talvez o erro, assim, não sei, não seja da obra, mas a mente poluída pode estar dentro de você. Calma, eu não tô atacando o Felipe Neto, nem nada do tipo, eu tô falando isso pra geral, pra todo mundo que observa animes ou qualquer outra mídia dessa forma, parar e refletir. Será que eles realmente estão fazendo isso de propósito, porque eles estão mantendo uma indústria de pedófilos, não sei o quê? Ou será que você está tendo uma visão bem preconceituosa sobre isso? Não serei leviano também em falar que não existem coisas erradas no mundo dos animes, assim como existem no mundo da música, dos filmes, dos jogos. Toda indústria tem os seus problemas, mas não é culpa das indústrias, é culpa das pessoas. Pessoas têm problemas, pessoas têm leituras erradas, pessoas fazem maldades. E algumas produzem maldade. Resumindo, existe sexualização infantil nos animes? Sim, assim como todas as indústrias, com as suas devidas proporções. Não estou defendendo e repudio qualquer tipo de obra que faça isso, qualquer pessoa que faça isso. Eu coloquei o dedo na cara do Atsuki, mesmo ele sendo um dos caras que fizeram uma das melhores coisas que eu já assisti na vida, que é Samurai X. E ele tá errado. Se existem coisas erradas na indústria dos animes ou em qualquer outra indústria, cabe a nós não consumir aquilo. Cabe a nós entender e não tirar coisas de contexto e começar a falar desinformações. E de novo, reforçando pela milésima vez, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa Felipe Neto. Eu quis debater e refletir os pontos que ele deu e não falar diretamente pra ele, mas pra todos. Eu, por exemplo, levo o mundo dos animes de uma forma séria. Eu estou aqui para trazer informação, para refletir esse mundo dos animes que tanto amamos de uma forma séria. E sempre que tiver a oportunidade de chegar e falar sobre isso, eu falarei. Por isso que eu fiz esse vídeo, não era pra arranjar treta, pra falar do Felipe Neto, é pra falar sobre informação, pra dar uma reflexão melhor sobre esse ponto de vista e olhar que ainda existe muita gente que simplesmente caga na cabeça do mundo dos animes. Tanto a indústria quanto os próprios amantes dessa indústria ainda são alvos de muito preconceito. Tem muita gente que não entende. E, bem, quando você fala que vai tacar kunai em alguém, soltar Kamehameha, Rasengan ou qualquer merda do tipo, você também não tá ajudando, por mais que seja uma piada engraçada. Então essa é a minha mensagem pra vocês, ok? De novo, sem briga, sem discussão, sem tacar kunai, não, nada disso, beleza? Na paz e no amor. Então eu espero que eu tenha sido claro pra vocês e eu quero saber o comentário de vocês aqui nos comentários, então por favor, deixa aqui embaixo, ok? Se você puder compartilhar essa informação, passar esse vídeo pra frente também, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, mande pro pessoal. Quem sabe, não sei, vai que o Felipe Neto vê também, né? Não sei, tá na internet aí, né? Sei lá. E eu vou indo nessa, então, bom anime e até o próximo vídeo.